Olá, bom dia. Está começando mais um Acontece Agora com as principais notícias desta segunda-feira. São 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Jovens entre 16 e 18 anos se preparam para votar pela primeira vez na vida nas eleições de 7 de outubro. Alguns já estão habituados com as urnas eletrônicas e se dizem preocupados com a responsabilidade. Domingo, 7 de outubro, será um dia especial para muitos jovens. É que eles vão votar pela primeira vez na vida, no primeiro turno das eleições. Um grupo foi à sede do Tribunal Eleitoral do Rio de Janeiro para se familiarizar com as urnas eletrônicas e assistir a palestras. No Brasil, o voto é obrigatório a partir dos 18 anos e autorizado a partir dos 16. Nicolas Maltês, de 17 anos, vai poder votar pela primeira vez e quer transformação. Não tem muito o que é mais importante, que são muitas coisas que tem que se mudar, entendeu? Tem que mudar muita coisa na segurança, saúde, muita coisa tipo assim, nas escolas. Já aqueles que têm 18 anos serão obrigados a ir às urnas, sob pena de multa. Alguns confessam que sentem um frio na barriga. Sinto medo, sendo sincera, porque eu tenho medo de votar no candidato errado e mais uma vez eles não cumprirem com a metade das promessas que eles propõem. Apesar da desconfiança, a esperança dessa nova geração de eleitores nascidos no início do século XXI é que, por meio do voto, o Brasil realmente possa se tornar um país melhor. Depois da reforma trabalhista, as demissões por acordo ganharam espaço e superaram 100 mil. A mudança, válida desde novembro do ano passado, prevê regras específicas para serem cumpridas. A nova modalidade de demissão por acordo já registrou 109.508 desligamentos no país. A mudança criada pela reforma trabalhista acontece quando tanto o patrão quanto o empregado querem o desligamento. O acordo tem regras específicas para serem validadas. Segundo o Ministério do Trabalho, aos poucos está tendo um aumento no número de demissões por acordo. Quando a reforma começou a valer em novembro de 2017, foram registrados 855 desligamentos do tipo. Em agosto, o total chegou a 15 mil demissões por acordo, número 17 vezes maior em relação a novembro. Segundo a nova consolidação das leis do trabalho, o empregado que pedir demissão nesses termos recebe metade das verbas trabalhistas a que tem direito. Com isso, vai ganhar 50% do valor referente ao aviso prévio e 50% da multa do saldo do fundo de garantia. No caso da multa paga pelo patrão, que é de 40%, o empregado recebe apenas 20%. Além disso, o trabalhador também pode sacar 80% dos recursos que estiverem depositados na conta de seu FGTS. Os outros 20% continuam na conta, recebendo as correções. Mas, pelo acordo, o empregado não terá direito ao seguro-desemprego. Pelo entendimento do governo, com o desligamento consensual, o trabalhador não deve ter sido pego de surpresa. Portanto, o acordo só é vantajoso para os trabalhadores em um momento em que ele planeja mesmo deixar a empresa. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje o dia amanheceu nublado e com garoa na capital paulista. Há previsão de chuva forte ao longo do dia. A máxima deve chegar aos 26 graus. Vamos conferir a previsão completa para todo o país. Nesta segunda-feira, uma frente fria avança mais sobre o sul do país e mantém as áreas de instabilidade sobre a região. Por isso, o alerta permanece para temporais para toda essa faixa que vai do Rio Grande do Sul até o oeste do Paraná. Mas os maiores volumes de chuva são esperados para o oeste de Santa Catarina e do estado do Rio Grande do Sul. Já em Curitiba, Florianópolis e toda essa faixa que vai de São Paulo até grande parte do estado do Amazonas, Acre e Rondônia vão ter um dia com bastante sol e calor, mas pancadas de chuva podem ocorrer a partir da tarde. A chuva ainda vai ser frequente sobre áreas do sul de Goiás, Triângulo Mineiro e norte do estado de São Paulo. Faz bastante calor e não chove desde o Grande Rio, passando pelo norte de Minas Gerais, até grande parte de Roraima e do estado do Amapá, até o interior do Nordeste. Mas pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde sobre a capital Belém, no Pará. Áreas de instabilidade vão ganhar força e provocar chuva a qualquer hora do dia sobre áreas do litoral do Espírito Santo e do
do litoral sul da Bahia, mas não há alerta para temporais. E a chuva continua fraca desde Salvador até a região de Natal, no Rio Grande do Norte. A mínima prevista em Manaus é de 26 graus, 16 graus em Brasília, máxima de 30 graus em São Paulo e 36 graus no Rio de Janeiro. Agora os destaques internacionais. A crise na Argentina tem afetado todo o país, mas é ainda pior para as comunidades carentes. Em Buenos Aires, um bairro pobre tenta sobreviver aos preços que não param de subir e ao aumento da violência. Em Villa Zavaleta, um bairro pobre de Buenos Aires assolado pelo narcotráfico, 1.200 famílias já viviam no limite antes da crise. Há alguns meses, a situação conseguiu se complicar ainda mais. A pobreza atinge 90% dos moradores e somente 10% têm emprego formal. Nelly Vargas tenta atenuar a situação, oferecendo de graça 340 pratos de comida por dia no seu pequeno restaurante. Hoje existem famílias inteiras que ficaram sem trabalho. Também ajudamos essas pessoas com mercadoria. Muitas vezes não tem o que comer no sábado e no domingo. A gente está há um ano aqui e percebemos uma mudança terrível. Vemos a carestia. A inflação na Argentina somou até agosto 24,3% e deve superar os 40% em 2018, o que transforma alimentos básicos em itens inacessíveis. Um quilo de pão custava 20 pesos, agora pagamos 80, 100 e até 120 pesos o quilo do pão. Um botijão de gás custava 95 pesos. A maioria das pessoas usa botijão aqui. Não existe gás encanado nesta parte do bairro. Hoje, de 95 pulou para 270 a 290 pesos. De acordo com o governo, Villa Zavaleta é apenas um dos 4.100 bairros pobres da Argentina, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas. A pobreza no país subiu 27,3% no segundo semestre de 2018, frente aos 25,7% do semestre anterior. Amélia tem um armazém de 2 metros quadrados em casa que quase não dá lucro e ainda acolheu 2 adolescentes de 15 anos que foram abandonados pela família para evitar que caíssem nas drogas. Ya lo he cerrado y lo he abierto porque me han prestado como para poder Já fechei a venda e reabri porque me emprestaram dinheiro para remontá-la. Eu até trouxe óleo para vender aqui, mas nem isso cobre meus gastos, como vocês podem ver. A venda não funciona. Ni eso, no te remonta nada. Esto no te lo remonta nadie ya. Além da crise econômica, os moradores do bairro têm de conviver com a violência e as brigas entre os traficantes, uma situação que lembra a de muitos brasileiros. Com 80% das urnas apuradas, os eleitores da Macedônia que participaram do referendo de domingo aceitaram que o país mude o nome para República da Macedônia do Norte. A mudança parece simples, mas abre caminho para a entrada na União Europeia. Com 80% das urnas apuradas, o sim obtinha 91,2% dos votos. O primeiro-ministro Zoran Zaev garantiu que o parlamento deve confirmar a vontade da maioria, mas a abstenção foi alta. A comissão eleitoral informou que 2/3 do eleitorado não haviam participado, pouco antes do fechamento dos centros de votação. Alguns movimentos convocaram um boicote nas redes sociais. Muitos eleitores têm dificuldade para aceitar o novo nome, que consideram uma imposição do exterior. A votação foi consultiva e agora a iniciativa precisa do voto de ao menos 2/3 do parlamento para ser aprovada, uma maioria da qual carecem o governo social-democrata e seus aliados, da minoria albanesa. Caso seja concretizada, a mudança de nome acabaria com um antigo conflito com a Grécia e aproximaria o Estado da União Europeia. O país balcânico, um dos mais pobres da Europa, quer entrar para o bloco, o que muitos consideram uma promessa de estabilidade e prosperidade. Eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você. Até mais.